Pai, no ensinamento da Tua Palavra, Senhor, nós venhamos nos colocar. Meu Deus, do ensinamento que o Senhor tem dado para nós, Senhor, nós venhamos, meu Deus, seguir, obedecer, Pai, para ver em nossa vida, Senhor, as portas se abrindo, os caminhos clareando, e vendo, meu Deus, a nossa ida e a nossa caminhada, Senhor, não para um abismo, mas o nosso caminho, uma caminhada para o reino dos céus. Meu Deus, isso é uma verdade, meu Pai, que ninguém pode negar, Senhor. O mundo, meu Deus, está indo cada vez mais, Senhor, para o abismo, cada vez mais, Senhor, indo, Senhor, de mal a pior. Meu Deus, a humanidade está cada vez mais corrompida, mais destruição, mais morte, mais desgraça. E, meu Deus, muitas vezes o cristão não está enxergando isso, Pai. Muitas vezes indo no mesmo curso que esse mundo vai, Senhor, e sem deixar de atentar, meu Pai, meu Deus, sem atentar ao Senhor, sem atentar Teu ensinamento, muitas vezes, Senhor, vem o erro, vem a queda, vem a falha, entra o pecado e vem a destruição. Ó, Pai, nós precisamos aprender, nós precisamos, meu Deus, entender. Ó, meu Deus, quanta gravidade que é, meu Deus, essa palavrinha, essa coisinha pequena que parece ter hora inofensiva chamada pecado. Ó, Pai, é uma transgressão da Tua palavra que destrói o ser humano, que acaba com a gente, que acaba, meu Deus, com a vida, que destrói a alma, que come o espírito, meu Deus, e o leva à servidão, Pai. Oh Deus, que nós não venhamos ser pessoas negligentes, Pai, que nós não venhamos, meu Deus, fazer o pouco caso, meu Deus, do pecado, mas nós venhamos estar, Senhor, armados contra ele. Deus, atentos, Pai, e se pecamos, Deus, se arrepender, se levantar e mudar a nossa história, e não se esconder, não ocultar, mas ir adiante a Ti, Senhor, revelar, Senhor, a nossa vida, e pedir o perdão verdadeiramente, com o coração arrependido, e buscar, meu Deus, a transformação, a mudança, Pai, para que nós possamos, Deus, no dia da Tua vinda, nós possamos subir, Pai, que no dia, meu Deus, que se porventura deixarmos essa terra, possamos ir para a glória, Pai. Oh, meu Deus, o inferno, Senhor, ele é tão real quanto o céu. O bom seria se existisse só o céu, Pai, mas o inferno está aí. Ele existe, Pai, e a Tua palavra ensina que todo aquele, meu Deus, que viver, Senhor, nos desejos da carne, todo aquele, meu Deus, que viver na prática, Senhor, do pecado, ele não poderá entrar no reino, Senhor. Só com santidade nós poderemos entrar no reino. E por isso, Senhor, eu tenho certeza, o Senhor, meu Deus, está aqui agora para nos abençoar, para nos dar a Tua palavra, para que nós venhamos ouvir com a esperança que todos ouçam e andem em Teus caminhos, Pai, para que assim nós, todos nós, eu, esse homem, essa mulher, possa, meu Deus, andar firme, firmado e santo em Teus caminhos, para podermos receber no fim de tudo, oh meu Deus, a graça que nos resta, Pai, a salvação de nossa alma. Deus, abre o entendimento, mostra para a Tua igreja, Senhor, a Tua palavra, e que todas as barreiras, Pai, todos os empecilhos, toda a falta muitas vezes de perceber, caia por terra em nome de Jesus, e que haja, meu Deus, algo bem claro para essa pessoa na Tua palavra, para que ela compreenda facilmente, Pai, e ela coloque essa palavra em sua vida, e consiga, Pai, vencer todo pecado, vencer toda luta, toda barreira, e em nome de Jesus, Senhor, ela possa se colocar como o Senhor quer, santa e abençoada diante de Deus. Igreja, com fé, diga assim: Senhor Deus, eu quero a Tua santidade, mas eu sei, Senhor, que eu preciso seguir a Tua palavra, e eu quero, por isso eu estou aqui. Ajuda-me, Deus, por mais que a minha mente, por mais que o meu corpo diga não, eu quero, Senhor, por isso eu estou aqui, ainda que eu não entenda, é por isso que eu estou aqui, porque o meu espírito sabe o quanto é importante a Tua presença, a Tua palavra na minha vida. Por isso eu te peço,
me ajuda, me fortalece. Fala comigo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Ele é digno de glória, digno de palmas, de exaltação. Só Ele, somente Ele, o Senhor Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Glórias ao Teu nome. Amém, Jesus. Amém, igreja. Uma boa noite a todos. Vamos sentar. E em nome de Jesus, vamos ouvir mais de Deus, da Sua palavra e da direção que Deus tem para cada um de nós. E a direção de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. O que falta muitas vezes em nós é dar atenção a isso, é atender a tudo isso. Uma coisa que Deus pôs no meu coração essa semana é exatamente sobre a vida em Cristo, o caminhar em Cristo, ter uma vida em santidade, ter uma vida longe do pecado e pertinho das coisas de Deus. O que o ser humano erra muito, e principalmente o cristão é o que está na igreja, conhece a Cristo, a sua palavra. Ele erra muito no sentido de parar de perceber as coisas ao seu redor. Por exemplo, pega a Bíblia Sagrada e vamos através dela, vai lá. 1 Reis, capítulo 15. 1 Reis, capítulo 15. Achou? 1 Reis, capítulo 15. Versículo 5. 15, 5. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo que lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o Heteu. Amém? Davi, ele foi fiel com as suas ovelhas, que Davi era pastor de ovelhas, antes de se tornar rei. Ele foi fiel com as suas ovelhas? Pouco ou muito? Ao ponto de fazer o quê? Ao ponto de? Isso, ao ponto de enfrentar urso, ao ponto de enfrentar lobo, ao ponto de enfrentar leão, que vinha para arrebatar suas ovelhas. Davi, ele tinha o cargo de pastor, né, a responsabilidade naqueles bichinhos, nas ovelhas, e todo e qualquer animal que aparecia para devorar, para roubar uma ovelha, para destruir uma ovelha, ele protegia, ele guardava. Ele tinha amor a todas elas. Ele cuidava de todas com muito carinho e muito amor. Cada uma das ovelhas. Davi, ele enfrentou um gigante chamado Golias, que afrontou o exército de Deus vivo, que desafiou o exército de Deus vivo, e que não houve um homem naquele exército, todos homens de guerra, fortes, preparados para a batalha, experientes na guerra, nenhum deles se colocou ali na brecha, nenhum deles se colocou diante de Golias para enfrentá-lo. Todos se acovardaram e com medo pararam ali e ficaram. Teve que chegar Davi, um menino franzino, um rapaz jovem, pequeno, magro, não era homem de guerra, ele era pastor de ovelhas. Ele não era um homem preparado para guerrear. Mas ele chegou ali, quando ele viu aquela situação, ele falou, não, eu acabo com esse gigante. Por quê? Ele se virou de uma forma grandiosa, de ter uma pessoa ali, afrontando o exército, não era o exército de Israel, o exército dele, o exército do Deus vivo, ele dizia.
Ou seja, esse povo é para ser de Deus, e tem um nojento desse aí que acha que pode destruir a gente. O que é isso? Que história é essa? Não, eu não aceito isso. Ele não aceitou, não. E ali ele se pôs na brecha, foi adiante, falou: rei, eu vou lá. Não quiseram deixar ele, mas ele foi. E ele derrotou o gigante? Derrotou o gigante. Ele era valente, corajoso, começou a ser destemido. O povo começou a temer Davi, os inimigos, porque viram a ousadia e a fé que aquele rapazinho tinha, ao ponto de ser escolhido por Deus para ser rei em Israel. Mas antes disso, ele não era rei. Ele só era um pastor de ovelhas. Ele estava ali tomando conta das suas ovelhas, enfrentou Golias. Quando ele estava, depois de tudo isso, que ele foi chamado até mesmo para estar com o rei, que na época era Saul, ele começou a se destacar, começou a crescer, e Saul ficou irado com ele. Saul ficou enciumado. Saul viu que aquele rapaz estava crescendo, estava sendo uma bênção, que ele estava se destacando entre o seu exército, entre o seu povo, e até as mulheres, né, saíram gritando que Saul derrubou tantos e Davi derrubou muito mais. Ou seja, Davi, como é que eles falaram? Que Saul derrubou milhares e Davi 10 milhares. Sendo que não era verdade também, né? Por quê? Porque Davi derrotou Golias naquele dia. Ah, mas todo o exército fugiu. Sim, mas derrotou Golias. Então, mas veio o bafafá, veio a conversa toda ali, e Saul cirou. Saul começou a ficar irado, e de repente, lá na frente, o Saul decidiu tirar a vida de Davi. Ele disse: eu vou matar Davi, eu vou acabar com Davi, porque eu não quero perder meu reinado, eu quero meu reinado. Davi não vai vencer, Davi não vai pegar meu lugar não, eu vou matar Davi. E ele saiu perseguindo Davi, tentou matar Davi ao ponto de Davi ter a vida de Saul em suas mãos. E não foi uma vez só. Ele não tirou a vida de Saul. Saul naquele momento era o seu inimigo. Saul era o homem que queria matá-lo. Saul era o homem que queria acabar com ele. Ele teve a vida dele nas mãos. Era só passar. Acabou. Nem o exército ia ver o que aconteceu. Isso aí. Ele não fez. Por que ele não fez? Porque Saul era ungido de Deus. Mas estava contra Davi. Mas Davi sabia que ele era ungido de Deus. E o temor no coração de Davi não permitia ele fazer aquilo. Então nós ouvimos que Davi, ele enfrentou urso, lobo, leões pelas suas ovelhas. Ouvimos que Davi enfrentou Golias, um gigante que estava contra o exército de Deus vivo. Davi teve a vida de Saul em suas mãos e não tirou ele. Não tirou a vida de Saul. Ele venceu na direção de Deus, após ser rei, grandes reinos, grandes exércitos. Ele acabou com cada um deles. Davi ia, falava com Deus, na presença de Deus, Deus dirigia e dizia: vai assim. Ele ia na obediência e vencia. Deus dizia: vai assado. Ele ia na obediência e vencia. Ele dizia: faz aqui, vem, entra aqui, vai por lá, vai por trás. Dava toda a direção para Davi. Davi obedecia. Ia e vencia os seus inimigos. Davi teve vontade de tomar uma água de um poço, e ele fez esse comentário: ai, que vontade de tomar essas águas. Os valentes de Davi que andavam com ele, que ajudavam a ele, se uniram e falaram: vamos buscar essa água para o rei. Davi não mandou, eles foram, arriscaram as suas vidas. Foram, pegaram a água lá, no meio dos inimigos e tudo, eles conseguiram e voltaram com a água para Davi. Eles arriscaram a sua vida, porque eles podiam morrer. Se descobrissem um barulho, eles acordassem, eles matavam aqueles homens. Mas eles foram, levaram água para Davi. Quando Davi viu aquela água, ele não se alegrou. Não. Por quê? Ele falou: eu beberia uma água que poderia ser por ela derramado o sangue de vocês? Não, eu não quero dessa água. Eu não mandei vocês ir lá. Davi tinha um coração sincero, justo, honesto, limpo e temente a Deus. O Davi, ele tinha um coração completamente temente, um coração dedicado
a Deus, um coração entregue a Deus, ao ponto de ele ter as águas nas mãos e recusar. Por quê? Porque ele não mandou ir buscar as águas, ele não quer a morte de ninguém, ele não queria a morte de ninguém daquele que estava ao seu lado, por causa de um desejo, uma vontade própria dele. E ele recusou tudo aquilo. Mas infelizmente, um pecado simples, pequeno, derrubou Davi. Uma coisa pequenininha. Foi ou não foi? Ele desejou, ele viu aquela mulher se banhar e ele desejou ela no coração. Aquilo despertou Davi, sendo que Davi tinha várias mulheres. Na época podia. Hoje não pode. Na época podia. Davi teve um monte de mulheres. Ele era rei. Mas ele olhou aquela mulher e cobiçou ela. Desejou. Quis. Não se controlou. Mandou buscá-la. Mandou trazê-la. Caiu com ela. E depois mandou matar o seu marido. Coloque ele na frente da batalha, para que ele vá e morra. Colocou ele na frente da batalha e ele morreu. Davi, ele tinha tudo perfeito. Ele era um grande homem de Deus. Ele foi um grande homem de Deus. Mas havia essa fraqueza em Davi. Mas Davi, ele tinha um coração tão perfeito, um coração tão voltado e virado para Deus, que ele reconheceu o seu pecado, foi a Deus, pediu perdão, se arrependeu e pediu para Deus: não retires de mim o teu espírito. Ele não pediu reino, ele não pediu que não retirasse as riquezas, ele pediu: não retires de mim o teu espírito. O mais valioso na vida de Davi era o Espírito de Deus. Ele não tinha nada mais valioso em sua vida do que a presença de Deus. Ele reconhecia isso. Mas houve um deslize, houve um erro, houve uma queda. Mas ele foi até Deus pedir perdão e Deus o perdoou. Amém? Ao ponto de estar escrito aqui: porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. Foi só nesse caso. O demais aqui é que relata que ele foi honesto, firme e segundo o coração de Deus. Irmão, você de repente está aqui hoje e você é fiel a Deus. Os seus dízimos e nas suas ofertas. De repente você está aqui hoje e você é fiel a Deus em suas orações. De repente você está aqui hoje e você é fiel a Deus até em anunciar o evangelho para alguém. Você vai até alguém e fala de Jesus. Você já até converteu pessoas. Você já trouxe gente para a igreja. De repente você é aquela pessoa que alguém olha e diz: poxa, que coração bom que você tem. De repente você já ajudou alguns, uns ou outros, que infelizmente te desprezaram hoje. Que infelizmente traíram você hoje e até falam mal de você. E você tem um coração bom que você não guardou nada disso. Você orou, pôs na mão de Deus e tranquilizou. Mas de repente existe algo na sua vida que pega você. O que é? De repente existe na sua vida um sentimento que a qualquer momento ele pode surgir e te destruir. De repente em sua vida há algo que possa surgir do nada e acabar com você completamente. De repente há algo oculto dentro de você, na sua carne, que se você não vencer, não derrubar por terra, pode lhe destruir a qualquer momento. Só ficou um pouco baixo. Pode acabar contigo a qualquer hora. Pode destruir você a qualquer segundo da sua vida. Como foi com Davi. Não, pastor, eu não tenho esse problema não, porque, pastor, eu sou firme, eu sou forte. Não pense assim não.
Por quê? Porque é nesse pensamento que muito cristão tropeça e cai no pecado. É nesse pensamento que muito cristão tem se desviado do caminho de Deus. É nesse pensamento que muito cristão tem deixado de ser cristão. Tem deixado as coisas de Deus de lado, a santidade, e tem caído no pecado. Pastor, eu caí no pecado. Eu estou no pecado. O que eu tenho que fazer? Se arrepender e deixar o pecado. Sair desse pecado e caminhar em Cristo. Fazer como Davi. Renunciou a tudo, pediu perdão a Deus. O coração firmado do Senhor, ele não queria perder o Espírito de Deus. Deus olhou para o seu coração e o justificou. Deus tem que olhar para o teu coração e te justificar, meu irmão. Deus tem que olhar para você e ver em você com o coração totalmente entregue. Pastor, mas eu tenho essa fraqueza. Por isso mesmo, você tem que ficar de olho nela. Você tem que ficar esperto com ela. Você tem que ficar vigiando ela, para que ela não te pegue de surpresa. Abra lá Coríntios capítulo 10. Primeiros Coríntios 10. Achou? Versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme ou estar de pé, cuide para que não caia. Se você está firme, você tem que ter cuidado para você não cair amanhã. Se você está caminhando em Deus, você tem que abrir os seus olhos para você não tropeçar amanhã. E se eu estiver no tropeço já, pastor? Você tem que fazer como Davi. Aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando agora e se arrepender do seu pecado. Jogar ele fora e mudar a sua história a partir de hoje. Mudar a sua história a partir de agora. Transformar tudo na sua vida a partir desse momento. Porque senão, pode ser tarde amanhã. Você precisa pedir perdão e se ajeitar diante de Deus. Se policiar e não permitir que nada venha te pegar de surpresa. Porque o pecado, ele pode surgir do nada. Do nada. Vamos dizer que você está aqui hoje e você é uma pessoa fiel a Deus. Você é fiel. Fiel na oração, fiel na leitura da Bíblia, fiel nos votos, fiel em estar na igreja, fiel até em defender a igreja. Você é fiel. Você caminha com Deus. Mas no passado você teve um problema justamente sobre fidelidade. Você teve algum tropeço lá atrás. Você teve alguma coisa que acabou te envolvendo, como envolveu Davi, e você errou. Aí você se arrependeu disso, e mesmo até, de repente, antes de ser cristão, você decidiu mudar e você mudou. E hoje você conheceu a Deus, está aqui, está firmado. Mas vamos dizer que você começa a vacilar um pouco. Você começa a deixar certas tarefas como cristão de lado. Você não ora, ou de vez em quando. Quando dá, lê a Bíblia. Quando não dá, faz o quê? Se você tem como vir na igreja, você vem. Se não der também, tanto fez, tanto faz. Não vem. Você não tem um compromisso, mas você tinha. Você começa, de repente, a dizer, mas você continua fiel. Pelo menos em alguns lados da sua vida. E nessa hora, a serpente quer dar o bote. Alguém vem do seu lado e começa a lançar uma história para você. Começa a dizer coisinhas para contaminar o seu coração. E de repente, nessa hora que você era fiel, você deixa essa coisinha entrar. Daqui a pouco você não é mais fiel. Você já está no mesmo pensamento que ela. Você já se contaminou e se sujou da mesma maneira. Mas você tinha isso como qualidade. E agora você perdeu. Por que você perdeu? Porque você deixou de vigiar. Você estava em pé, mas você deixou de vigiar. Algo entrou, você caiu, você não cuidou.
Você foi relaxando. Você foi deixando. Você foi passando e pronto. Quando você menos percebeu, acabou. Já foi. Já realizou. Já caiu. Já era. Estão entendendo? De repente você tem uma força, você teve no passado aí, sei lá, uma queda em relação ao teu casamento. Você tem que policiar muito hoje a tua vida, para você não cair amanhã novamente. Você tem que estar vigilante. Não, mas hoje eu sou convertido, hoje eu me batizei, eu passei nas águas, e daí? E daí? Garante o que isso para você? Ah, garante minha salvação. Não, isso não garante a salvação. Isso faz parte da salvação. É como ser um dizimista. O dízimo salva? Salva? Mas faz parte da salvação. Então, se você está hoje em Cristo, você está em Deus, e vamos dizer que você diz aí, não, eu estou firme, esse mal aí não me atinge. Vigie. Não bobeia. Cuide. Quem está em pé, cuide para que não caia. Não, esse negócio eu já venci. Venceu? Que bom. Agora, não desperceba ele em nenhum segundo. Fica de olho sempre. A qualquer sinal de perigo, corre para Deus, meu irmão. Porque Ele é socorro bem presente. A qualquer sinal de perigo, ore. Combata, vai naquilo e repreenda, amarre. Fala com Deus, se fortalece. Analisa, o que está faltando? Leitura bíblica, oração, compromisso, buscar mais a Deus, o que está faltando? Você começou no Evangelho, você era fervoroso, você orava, você buscava, você glorificava, exaltava, você chorava até em louvor, você se entregava de uma forma tremenda. O tempo foi passando, você se esfriou? O tempo foi passando, você foi decaindo, até chegar pertinho do chão? Ou caiu no chão? Por quê? Porque você deixou de perceber, de vigiar e abriu a brecha. Por isso você declinou. E não tem mais jeito para mim? Tem. Por isso Deus traz essa palavra. Porque se teve jeito para Davi, tem para você. Mas muito cristão faz o quê? Se mata. Como assim? Faz como Judas. Ele traz Jesus, vai e se enforca. Tira a sua própria vida. Acaba consigo mesmo. Se destrói totalmente. Agora vamos lembrar um pouquinho dos discípulos de Jesus, Pedro. O que Jesus alertou Pedro? Antes de Jesus ser crucificado? Você vai me negar, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não, Senhor, jamais. Se necessário, vou para o Senhor até a morte. Você vai me negar, Pedro. E ele estava no meio da multidão. Ah, você... Não, eu não. Nem conheço esse homem. Ah, você... Não, eu não. Ah, não, eu não. Resumindo. No momento que o galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus. Que Jesus tinha dito, você vai me negar. Naquele momento que ele ouviu o galo, ele se lembrou das palavras, correu e chorou amargamente. Mas ele correu, colocou uma corda na árvore e se enforcou. Ele correu e pulou na frente de uma manada de boi para ser atropelado. Ele correu e se jogou pelo abismo. O que ele fez? Chorou amargamente. Ou se arrependeu profundamente da sua ação. Porque Jesus olhava para ele e dizia, Pedro, Pedro, quando você se converter, você será uma bênção, Jesus. Mas eu já estou com o Senhor, ô Jesus, eu estou andando com o Senhor, estou firme com o Senhor. Por que Jesus fala isso? Bom, Pedro, sobre você eu vou edificar a minha igreja. Que bom, Jesus vai edificar a igreja dele através de mim. Opa! Pedro, você me ama, Pedro? Amo, Jesus. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Sim, Senhor. Pedro, você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, que é, Senhor? Você me ama? Senhor, já falei que amo, Senhor. Só tenho que ficar perguntando toda hora. Ele se aborreceu.
Jesus conhecia muito bem a Pedro. Jesus sabia que havia pedra em Pedro, mas ele sabia que quando essa pedra fosse quebrada, o coração de Pedro ia aparecer. E o coração de Pedro sempre foi bonito e lindo e maravilhoso. Um coração pronto para Deus trabalhar e fazer a obra dele. O seu coração pode ser lindo hoje, o seu coração pode ser uma pedra hoje. Mas se você está aqui, é porque Jesus conhece você. Jesus conhece o teu coração. Jesus sabe quem você é. Ao ponto de, 2 semanas atrás, Deus trouxe um casal no meu coração, mas muito forte mesmo. Eu orei por eles. Falei, Jesus, onde eles estiverem, os abençoo. Aí, vamos dizer assim, do nada, ou seja, direto de Deus, teve um comentário no Facebook e era exatamente esse casal. E não foi na minha página o comentário, foi na página de um de vocês. Eu olhei e falei, Jesus, eu estava pensando neles. Aí eu peguei e fui mandar um recado para eles. Aí vem dizendo assim, está proibido de mandar recado. Eu falei, está amarrado esse demônio. Só pode ser demônio. Você está bloqueado de mandar recado. Eu falei, por quê? O que eu fiz de errado? Só porque eu tenho um monte de amigos que postam minhas mensagens de Jesus, só pode ser demônio. Fiz uma oração. Isso foi ontem. Aí hoje, eu fui lá abrir novamente. Em nome de Deus, eu vou tentar de novo. Fui lá, escrevi toda a mensagem, enviei. Foi. Falei, glória a Deus. Fizemos a reunião de obreiros e eu subi. Abri e estava a mensagem de resposta. E ela dizia assim, pastor, há mais ou menos 10 dias atrás, eu fiz uma oração para Deus. E eu falei para Deus, Deus, eu sinto falta de estar na tua casa. Eu sinto falta de ouvir a tua voz. Eu sinto falta dos dias que eu era firme com o Senhor. E se o Senhor me quer de volta, Senhor, me dá um sinal bem claro que o Senhor me quer de volta. E ela falou, e o Senhor me mandou essa mensagem. Pastor, eu vou voltar para a igreja. E eu vou me firmar, eu vou me esforçar para isso. Falei, glória a Deus. Amém ou não? Deus conhece ou não conhece? Ele conhece. A pessoa pode estar até afastada, longe, Ele conhece. Ele sabe quem é você, meu irmão. Ele sabe das tuas lutas, das tuas fraquezas. Ele sabe o quanto você, de repente, ainda está sujo. Mas Ele te quer aqui. Mas Ele sabe da tua sujeira. Ele sabe o que você fez ontem. Ele sabe da queda que você teve antes de chegar aqui. Ele sabe da bobagem que você pensou de mim. Ele sabe da besteira que você falou. Ele sabe do pecado que você cometeu semana passada. Ele sabe de tudo. E Ele ainda te quer aqui. Ele te coloca aqui. Ele me coloca aqui. Ele conhece a gente. Nós estamos aqui na presença dEle. Somos santos por isso? Não. Somos pobres, pecadores, meus irmãos. Mas estamos aqui para buscar essa santidade e viver essa santidade. Através do ensinamento e através do Espírito dEle. Você não é descartável. Você é importante para Jesus. Basta você se arrepender. Basta você mudar a sua história, o seu rumo. Não se mate, meu irmão. Pastor, eu estou afundado na lama, eu estou afundado no pecado. E você está aqui. Que Deus está insistindo com você, Deus está insistindo contigo, Deus está te chamando. Deus está estendendo a mão e dizendo, vem cá, deixa eu te tirar dessa lama, desse pecado. Enquanto você não estender a mão, você não vai sair daí. Se você não pedir, Senhor, eu quero, vem cá, me ajuda. Ele não vai te levantar. Você tem que querer. Você tem que dizer, Senhor, essa lama que me lameia toda, que ela fique por terra. Eu quero sair limpo, Senhor. Me levanta, me salva, Jesus. Me purifica, me lava com teu sangue, Senhor. Eu quero, porque eu quero ser santo, eu quero ser puro, eu quero entrar no reino dos céus. Eu quero a salvação da minha vida, independente do que eu tenho na vida. O que você tem, meu irmão? O que você tem que você precisa recusar, precisa negar, para ter a salvação? Nega. Por quê? Davi, ele era, se fosse ver nos dias de hoje, Davi era milionário. Se for ver nos dias de hoje, Davi era rei, Davi tinha tudo. Davi, ele deu toneladas de ouro para Deus, do seu tesouro particular. Foram toneladas que Davi deu de ouro,
ouro mais precioso que Davi tinha, que era seu, ele deu para Deus, para a casa de Deus, para ser feita a casa de Deus, o templo de Deus. Ele deu. E ainda tinha muito mais. Ele era milionário, ou muito mais que milionário. E ele orou e fez uma simples oração e disse: Senhor, não me lances fora da tua presença. Ele podia ter dito: não tire o reino, não me deixa pobre, não tire o meu dinheiro, não tire o meu ouro, não tire a minha prata, não tire a tua presença de mim, não tire o teu espírito de mim, Senhor. E ele se humilhou, se lançou em terra, clamou e buscou. Ele se desesperou quando ele soube do pecado dele. Pedro também se desesperou e amargamente correu, chorou, e com certeza ele se lançou ali no chão e clamou, pediu perdão e mudou. Jesus o aceita novamente. Amém ou não? Jesus, ele te aceita, meu irmão. Ele não quer a sua perdição. Pastor, mas eu estou muito errado. Você reconhece? Reconheço. Então se conserta. Agora, muitas vezes a pessoa não percebe o que é pecado. E por isso, continua nele. Por isso, continua nesse erro. Nessa queda. Vem cá, Crispim. Vem cá, seus Fagundão. Crispim está adulterando. Fagundão está contando mentirinhas. Qual dos dois merece a punição? Mas qual dos dois você julgaria mais? Por quê? É isso aí. Mas qual ser humano julgaria mais? Mas ele também está pecando. Diante de Deus, quem está mais errado? Não tem mais? Nem menos? Estão entendendo ou não? Muito cristão erra em achar que só certos pecados na sua vida são considerados diante de Deus. Mas pode ser uma mentira, ou pode ser um adultério. Para Deus é a mesma coisa. Ele tem que se arrepender. E ele só tem que pedir desculpa. Os dois têm que se arrepender da mesma forma. Não há diferença. Por isso Deus perdoou Davi. Outro motivo. Amém? Pode ir lá. Coloca isso na tua cabeça hoje. O que você tem feito? De repente você tem julgado alguém. Quem te deu esse direito? Você está pecando. Você está tropeçando no pecado. Porque julgar é pecado. Você está, de repente, com um sentimento no seu coração que você já tinha que ter tirado há muito tempo. De repente está dizendo: não, mas eu estou firme na igreja, eu sou de Jesus, eu estou firme, eu dou meu dízimo, minha oferta, eu entrego tudo para Deus. Você está orando que nem um fariseu? Batendo no peito, dizendo: eu sou honesto, eu sou justo, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo. Enquanto o outro lá, debruçado no chão: Senhor, me perdoa, eu sou um pobre pecador, tira de mim qualquer erro, tal. Foi a oração que Deus aceitou. Como é que você tem se apresentado diante de Deus? Como é que está sendo a sua vida diante do Senhor? Ou Ele é o Senhor da tua vida? Ou não é ainda? Você tem Ele como Senhor da tua vida? Se você tem Ele como Senhor da tua vida, você tem que obedecer o que Ele fala. Se Ele é o Senhor da minha vida, eu tenho que obedecer o que Ele fala. Ainda que venha contra os meus princípios, ou pensamentos, ou sonhos, ou vontades, ou desejos, ou planos. Se vai contra tudo isso, eu tenho que tirar tudo isso e ouvir o que Ele fala. Se Ele é o meu Senhor, se eu quero Ele como meu Senhor. Aí se eu não quero, então é diferente, então eu não vou segui-lo. Agora, se eu quero, eu tenho que segui-lo. Se eu sei que Ele é verdade, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele vai me levar para o céu, eu tenho que entrar naquilo que Ele manda entrar. Ser santo, ser puro, ser limpo, me arrepender do meu pecado e caminhar com Ele. Amém, igreja? Você é a mesma coisa. O que você fez? O que você tem feito? Tira esse pecado da sua vida hoje. E regenera e põe em ordem tudo. E depois, amanhã,
continue observando a sua vida e não a de outro. Para quê? Para que você não volte a esse pecado. Para que você não retorne nele. Para que a sua mente não fale mais forte. Para que o seu coração enganoso não fale mais forte. Para que a sua carne não fale mais forte. Mas o que fale mais forte seja o Espírito de Deus. A palavra de Deus. E eu vou te dar a dica que você precisa para conseguir tudo isso. Primeiro, reconhecimento. Você tem que reconhecer. Segundo, você tem que buscar incessantemente a presença de Deus. E como se busca a presença de Deus? Ore. Leia a Bíblia todos os dias, com prazer e com alegria. Fale com teu Deus de domingo a domingo. Mantenha uma comunhão com Ele. Fuja da aparência do mal. Corre daquilo que é maligno. Sai fora daquilo que lhe tenta e lhe faz cair. Se abstém de tudo que for necessário. E coloca seriedade e compromisso com Deus. Eu vou orar todo dia. Eu vou ler a tua palavra todo dia. Eu vou crescer no Senhor. Eu tenho essa fraqueza. Eu vou ficar bem nela, porque ela é uma fraqueza em minha vida. Eu não quero chegar perto, eu quero ficar longe. Eu não posso chegar perto, porque eu sou fraco por aquilo. Se eu chegar perto, eu vou cair ali. Eu vou cair. Não tem jeito, eu vou cair. E eu vou me arrepender? Vou. Por quê? Porque eu conheço a palavra. Agora esse arrependimento vai ser amargoso ou vai ser, estou arrependido? Porque é isso que muita gente tem feito. Eu me arrependo, Senhor. Eu já fiz isso. Eu estou arrependido. Mas perceber que na verdade não houve arrependimento. A gente só está arrependido quando a gente realmente percebe que a gente errou. Que caímos, falhamos e precisamos do perdão de Deus. Enquanto não há reconhecimento, há uma dureza. Enquanto não há reconhecimento, ainda que lágrimas você deixe cair, você não consegue se arrepender, como Esaú. Você não consegue quebrar aquilo. Você vai conseguir quando realmente tiver um arrependimento verdadeiro e sincero. Se limpar de tudo. E você pode fazer isso. Por quê? Porque Deus te escolheu para estar aqui hoje, ouvindo essa palavra. Você foi escolhido para ter essa oportunidade. Você aproveita ou você joga fora. Se você aproveitar, você vai ver como valeu a pena. Se você jogar fora, amanhã, nenhuma de suas amarguras, você vai se lembrar dessa palavra. Você vai ver a minha cara falando com você. Você vai se lembrar da minha voz. Você vai se lembrar até de gestos que eu fiz no altar. Porque Deus vai estar falando contigo. Eu te avisei. Você que não quis. Agora, se você quer, então se rasgue diante de Deus. Reconhece e seja honesto e sincero diante do Senhor. E vigie em tudo que você estava tropeçando e caindo. E vigie em tudo que estava sendo uma fraqueza em tua vida. E negue a tudo isso. Você não nasceu para ser capacho de Satanás. Você não nasceu para ser um objeto na mão de ninguém. Você não nasceu para ser aí um objeto de prazer de alguém. Você não nasceu para viver na mentira, no erro, na falha, no pecado, na maldição. Você nasceu para ser filho de Deus. Você nasceu para ser imagem e semelhança do Senhor. E é o que Deus quer que você seja. Você não nasceu para ser angustiado, para ser medroso, para ser uma pessoa fechada, como é que se diz? Oprimida. Não. Você nasceu para ser uma bênção. Livre por Cristo. Aceitando a sua condição, que você morreu naquela cruz, teu velho homem, para hoje você ser uma nova criatura. Amém, igreja? Pastor, eu estou no erro. Oportunidade de arrependimento é agora. Pastor, eu estou falhando. Então vamos acertar agora. Pastor, eu estou num caminho mau. Então vamos entrar para o caminho bom agora. Pastor, eu não estou compromissado com Deus. Então a partir de hoje, pegue compromisso. Venha para os cultos firme.
Seja determinado e firme em nome de Jesus. Pastor, nem me batizei ainda, então no próximo batismo o seu nome já está anotado. Tá, pastor, em nome de Jesus meu nome já está anotado. Então tá bom. No próximo batismo você está junto comigo. Vou te batizar. Em nome de Jesus. Pastor, não aceitei Jesus ainda. Essa é a tua hora de dizer: Senhor, entra no meu coração e faz morada em mim, porque eu quero andar contigo. Limpa de todos os meus pecados. Me levanta, porque eu quero a tua bênção. É a tua hora. É você quem decide. Fica de pé e vamos orar. Aleluia. Você tem pecado aí? Tem. Não oculta não. Rasga tudo. Fala com Deus. Fecha os olhos. Pensa no Senhor. Aleluia, Pai. Pai querido e Pai amado, a Tua palavra, meu Deus, ela vem direto de encontro com a gente. E quando há, meu Deus, na nossa vida um reconhecimento, meu Deus, a mudança e transformação, se nós quisermos. A mudança e transformação, meu Deus, se nós determinarmos. Meu Pai, se houver o reconhecimento, há o perdão, Pai. Oh, igreja, reconhece agora. Reconhece os pecados, os teus erros e se arrependa diante de Deus. Rasga a tua vida e teu coração diante do Senhor nessa hora. Oh, igreja, o pecado, ele é dolorido. O pecado, ele é algo muito sujo. O pecado é algo amargoso, nojento. O pecado, ele é algo podre, que fede. Não queira ele na tua vida, joga fora. Renuncie agora a esse pecado. Se você tem tido desejos e pensamentos maus, peça perdão a Deus agora. Se você tem desejado o que não deveria desejar e tem desejado, tem buscado, peça perdão agora. Se você tem andado aí no erro, na queda, na falha, peça perdão agora. Mas se arrependa de verdade. Se quebra diante de Deus. De repente você tem pensado mal até mesmo do teu marido. Você, marido, tem pensado mal da tua esposa. Se arrepende agora, limpa isso tudo. De repente você tem aí pensado em fazer uma bobagem. Limpa o teu coração agora. Você está enraivecida, enraivecido. Você está se sentindo uma pessoa usada por alguém. Limpa-te agora, joga isso fora, tira essa mágoa, esse ressentimento. Tira esse sentimento mentiroso que brotou no teu coração. Essa paixão, essa mentira. Joga isso por terra agora em nome de Jesus. Lembre-se, Davi, ele se rasgou na presença de Deus. Quando o profeta chegou até ele e disse para ele do pecado dele, o que ele tinha cometido, ele reconheceu e pediu perdão. Ele se rasgou diante de Deus. O profeta falou com você hoje, Deus falou com a gente. Agora é momento da gente se arrepender, jogar por terra, pedir o perdão, se limpar diante do Pai. Oh, Pai, vem, Senhor, agora e olha para ele e para ela, que ora com um coração sincero, Pai, porque só o Senhor conhece os corações. E ajuda essa pessoa a se limpar, ajuda ela a tirar, meu Deus, essa sujeira, essa capa maligna que estava sobre o coração, ajuda ela a quebrar essa pedra, Pai, e ela, meu Deus, ser revestida pelo Teu poder, pela Tua graça. Ajuda ela a vencer o seu passado, ajuda ela a vencer essa fraqueza, Pai, ajuda ela a vencer, meu Deus, esse desejo, essa vontade má, essa coisa maligna, ajuda ela a vencer agora, Pai. Oh, meu Deus, derrama a Tua graça aqui. Derrama, meu Deus, algo chamado conscientização, para que essa pessoa se conscientize do caminho que ela está, não é bom, e que ela mude essa história em nome de Jesus. Pai, essa alma, essa vida, meu Deus, que está dizendo, eu quero uma vida com Deus, eu quero caminhar contigo, Pai, ouça essa oração agora. Oh, meu Deus, essa que entendeu o Teu amor, que entendeu, meu Deus, a palavra pregada que vem do Teu trono, ajuda essa pessoa a vencer, Pai, a dar a volta por cima, Pai. Ah, meu Deus, a se colocar santo e puro diante do Senhor.
O poder de Deus entra em ação. Perdoa, Senhor, perdoa-nos, Senhor, de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros. Perdoa-nos agora, Deus, e nos lava com teu sangue carmesim, Senhor. Nos lava, Senhor, e nos purifica agora de todo pecado. Nos lava e nos purifique agora, Senhor, de toda sujeira, de todo e qualquer pensamento mau, sentimento ruim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, peça a Deus, igreja, Senhor, me purifica, Senhor, me lava, Senhor, me perdoa. Oh, Deus, Ele está aqui para fazer essa obra. Deus, Ele está aqui para te mudar, transformar. Reconhece, meu irmão, se desespera em oração agora, você precisa disso. Oh, reconhece, muda a tua história. Oh, Pai, ajuda cada um de nós, Senhor. Ajuda. Purifica a minha alma, lava-me dos meus pecados, perdoa a minha iniquidade, ó Senhor. Purifica a minha alma, lava-me dos meus pecados, perdoa a minha iniquidade, ó Senhor. Purifica, purifica a minha alma, lava-me dos meus pecados, perdoa a minha iniquidade, ó Senhor. Diga, purifica, purifica a minha alma, lava-me dos meus pecados, perdoa a minha iniquidade, ó Senhor. Pois foi por mim que Jesus morreu naquela cruz. Seu sangue derramou, seu sangue derramou, nele me lavou e me purificou, ó Senhor. Pois foi por mim, pois foi por mim que Jesus morreu naquela cruz. Seu sangue derramou, seu sangue derramou, nele me lavou, nele me lavou e me purificou, ó Senhor. Lava-me, Senhor, no teu sangue carmesim, purificado ficarei, em santidade eu o verei, e nos céus eu entrarei, ó Senhor. Purifica-me, lava-me, lava-me, Senhor, no teu sangue carmesim, purificado ficarei, em santidade eu o verei, e nos céus eu entrarei, ó Senhor. Purifica-me. Declare, purifica a minha alma, purifica a minha alma, lava-me dos meus pecados, perdoa a minha iniquidade, ó Senhor. Purifica, purifica a minha alma, lava-me dos meus pecados, perdoa a minha iniquidade, ó Senhor. Pois foi por mim, pois foi por mim que Jesus morreu naquela cruz, sangue amor.
santidade eu o verei, e nos céus eu entrarei. Ó Senhor, purifica-me, lava-me, lava-me, Senhor, o teu sangue carmesim, purificado ficarei. Em santidade eu o verei, e nos céus eu entrarei. Ó Senhor, purifica, lava-me, lava-me, Senhor, o teu sangue carmesim, purificado ficarei. Em santidade eu o verei, e nos céus eu entrarei. Ó Senhor, purifica-me. Levante as duas mãos para os céus e diga: Senhor Jesus, eu quero ser purificado, perdoado, limpo, Senhor, de todo o pecado, porque eu quero, Pai, ser santo, limpo, uma bênção em tuas mãos. E eu acredito, Pai, que eu posso. Me ajuda, me fortalece. Eu quero. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudi-lo, igreja, ele merece toda a honra e toda a glória dele. Glórias a ti, Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado pelo teu amor, Jesus, pela tua misericórdia, Senhor. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Glórias a ti, Jesus. Amém. Amém, igreja? Essa luta é fácil? Não mesmo. Ela é muito difícil. É uma luta que você tem que combater diariamente. Por quê? Porque o pecado, ele habita onde? Na carne, no corpo. Então tudo que é prazeroso, ou mesmo que não é um sentimento prazeroso, é um sentimento ruim. Por exemplo, a raiva, a mágoa, o ressentimento são sentimentos ruins. Não traz prazer algum. Traz? Não traz. Mas isso traz qual a palavra certa que seria usada? Isso traz na vida da pessoa razão, né? Ela sente com razão. Tipo, eu estou magoado, mas porque fulano fez tal coisa. Então ela se sente com razão. De repente ela se sente egoísta, com o sentimento de não perdoar, o sentimento de raiva. Tipo, eu tenho meus motivos para estar com raiva. É tudo o eu, o meu sentimento, o que eu penso, o que eu sinto é o que importa. Isso é egoísmo. Então isso tudo, a carne gosta disso. O sentimento humano se agrada disso, ainda que seja desagradável. A pessoa gosta, ou seja, não é a pessoa em si, né, o espírito dela, é o corpo, é o ser humano, ele se agrada. É como um pecado, por exemplo, né? Aquela pessoa que, de repente, ela peca no seu corpo, porque ela sente o prazer do corpo. Então o corpo, ele quer isso, ele quer esse pecado. Por quê? Porque é prazeroso. O corpo gosta de prazer, dá um sentimento, vamos dizer, bom naquele momento. Mas para quem conhece a palavra, depois se torna difícil. Vem um peso, vem uma responsabilidade nas costas. Você para e, puxa, por que eu fiz isso? Por quê? Mas a sua carne quer. Aí de repente passa 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana. Você fica bem. Mas daqui a pouco aquilo volta. Para te azucrinar a vida. Para te cutucar novamente. Ou passa até 1 mês, mas volta. Passa 3 meses, mas volta. Por quê? Porque a carne começa a ter força novamente. E por que ela começa a ter força? Porque você bobeou. Você dormiu no ponto. Você que bobeou. Quando que eu bobeei? Quando você parou de orar.
Quando você parou de ler a Bíblia, quando você parou de frequentar os cultos como você deveria frequentar, quando você começou a deixar as coisas de Deus de lado e colocar outras coisas em primeiro lugar, serviço, computador, família, filho, sentimento próprio, dinheiro, outras coisas mais. E você começou a pôr isso de lado, colocou outras coisas. É onde a fraqueza vem, o corpo está forte, a mente, os sentimentos, os pensamentos, mas o espírito está bem fraquinho. Aí não tem como vencer, não há como vencer. Aí ou você vence rastejando, sofrendo muito. Mas quando você está fortalecido em Deus, a luta se torna muito mais fácil. Você olha para o pecado e você diz, não, eu não aceito ele. Amém? Você age como Jesus agiu. O pecado veio até ele. Você não é o filho de Deus, filho do Deus Altíssimo? Transforma as pedras em pães e come. Jesus estava com fome. Mas quem estava com fome não era o seu espírito. O seu espírito, pelo contrário, estava bem saciado e fortalecido da presença de Deus. Mas o seu corpo estava com fome. O seu corpo estava com vontade de comer. O seu estômago estava vazio. Naquele momento, transforma a pedra em pão e come. E se a gente for analisar a história, lá, come muito mais pão em qualquer outra parte do mundo. Qualquer outro lugar do mundo, lá sempre comeram pão. Desde a antiguidade é pão. Pão asno, aquele pão seco, mas sempre teve pão. Toda refeição, pão. De manhã, de tarde, de noite, pão. Sempre na comida, no café, na janta, no almoço, pão. Então o diabo vai lá e fala, transforma em pão. Você está com fome. Vamos dizer que você está com fome agora. O pessoal da cafeteria começa a fazer um negocinho cheiroso aí. Não dá aquele... Não dá. Mexe, né? Que cheiro bom, abriu meu apetite, dá mais fome ainda. Jesus estava ali, mas ele disse, não. Também está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele, da boca de Deus. Mas como que ele conseguiu vencer isso? Porque o seu espírito estava forte, bem alimentado. Jesus, ele vivia pregando e orando. Jesus vivia curando e orando. Jesus vivia expulsando demônio e falando com Deus. Jejum, oração, oração, jejum, jejum, oração, oração, jejum. E Jesus vigiava em todo o tempo. Ele olhou para os discípulos estavam do lado dele, eram bons homens, eram homens de Deus escolhidos por Jesus. Jesus olhou para eles e disse para eles, não pudeste vigiar 1 hora? O Espírito está pronto. Ou seja, vocês são meus. Vocês são escolhidos por mim. Eu escolhi cada um de vocês. Não foi isso que ele disse na mesa, quando ele falou sobre Judas? Eu escolhi todos vós, porém um é traidor. Ele estava falando de Judas. Mas ele escolheu você. Ele te chamou. Ele te escolheu. Ele te conhece. E ele sabia que o espírito deles, o coração espiritual estava pronto. Mas Jesus disse, vigiai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Se vocês bobearem, amanhã ou depois vocês vão tropeçar. E quando aprenderam Jesus, o que aconteceu? Eles se dispersaram. Por quê? A carne temeu. A carne teve medo dos soldados. A carne ali no momento se desesperou, ao ponto de Pedro negar. Quando Jesus ressuscitou, todos duvidaram. Todos desacreditaram. Tomé ao ponto de desacreditar, ao ponto de dizer, se eu não vejo, não tocar nas feridas, eu não acredito. Mas por que agiram assim? Porque em espírito, eles estavam se enfraquecendo. Eles não estavam ligados. Se estivessem ligados, primeira notícia iam se lembrar. É verdade, ele disse que ele morreria, mas ressuscitasse. Glória a Deus! Na hora. Mas não foi o que fizeram. Tá doida? Que ressuscitou? Que para de história aqui. Tá morto, tadinho. Não, eu vi ele morto. Por quê? Carne. É a mesma coisa você. Como é que eu vou vencer isso? Eu não tenho como vencer, é mais forte que eu não consigo. Você está muito na carne. Você tem que se fortalecer no espírito. Eu não posso fazer isso por você. Deus não pode fazer isso por você, é você que tem que fazer.
Como que eu faço? Você sabe. Você tem que buscar Deus, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que se fortalecer, você tem que dar valor à vida que Deus quer te dar, à vida que Ele tem para você. Você tem que dar valor, você tem que buscar, você tem que desejar, você tem que chorar por isso, você tem que se abraçar, você tem que se lançar nisso. Senão você não vai conseguir. Hoje você tem lutas. As lutas nos aproximam de Deus. Não aproxima? E muito. Agora, quando tudo está bem, a tendência do ser humano, se não estiver firme, é se afastar. E a Bíblia é clara quando diz que Jesus voltará no dia em que estiver tudo em muita paz. Não haverá guerras, não haverá fome na terra, não haverá os terremotos, não haverá os maremotos, não haverá pânico, nada. Haverá um tempo de muita paz. E aí Ele vai voltar. Se você não se preparar hoje, quando esse tempo de paz entrar, você não vai na igreja. Você não vai vir na igreja. Por quê? Para quê? Tudo está em paz. Tudo está tranquilo. Quem vai falar mais alto é a tua carne. Os teus olhos humanos. Está tudo tão bem. Tinha tsunami, tinha tragédia, tinha fome, tinha crise. Jesus não voltou? Agora eu vou... Realmente, aqueles que diziam que pastor era tudo picareta, que igreja é isso? É verdade. Olha aí, ó, olha como está bom agora. Aí, os escolhidos, ou os que quiserem realmente, ficarão, permanecerão, e Jesus levará esses. Qual dos dois lugares você estará? Pense nisso. Se você alimentar o teu espírito, você vai estar do lado certo. Se você alimentar a sua carne e deixar o teu espírito, é certeza, você vai estar do lado errado. Ao fogo do inferno. Eu não quero provar, nem eu. Eu tenho que também estar do lado certo. E como que eu vou conseguir? Orando, lendo, jejuando, buscando a Deus. Senão, nem eu consigo. Não é porque sou pregador. Não é porque sou líder de ágil, do que for. Não é nada disso que me garante a minha salvação. O que garante a minha salvação é eu andar em Deus. E da mesma forma, se você tropeça, pede perdão, Deus perdoa, eu também. Se eu tropeço, peço perdão, Deus me perdoa. Agora, melhor é andar de pé, não é? Então vamos andar. Vamos caminhar firme. Vamos ser uma bênção diante de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos alimentar o quê? Mas você está disposto a isso? Então faz isso. Começa a fazer. Você está lendo a Bíblia todo dia? Se está, louvado seja Jesus. Se não está, começa. Eu parei, então volta. Você está orando todo dia? Se está, glória a Deus. Se não está, começa. Se estava e parou, volta. Você tem um compromisso na igreja? Está nos cultos? Tenho, que bom. Não, pastor, se der eu estou aqui. Se não der, fazer o quê? Tem hora que tem outros compromissos e tal. Então os outros são mais fortes que esses para você? Você está errado. Você está alimentando tua carne. Você tem que ter, em primeiro lugar, o compromisso com Deus. Em segundo lugar, os seus outros compromissos. O primeiro é o com Deus. O segundo, o terceiro é os outros. Ah, mas é família. É segundo e terceiro. Ah, mas é não sei o que. É segundo e terceiro. O primeiro é com Deus. Mas por que tem que estar na igreja? Para ouvir a palavra. Para congregar, para estar no meio de irmãos. Para ter um pastor que pastoreia e ter autoridade sobre sua vida espiritual. Te abençoa, repreende demônio e leva você à vitória. Isso não fui eu que instituí, isso quem instituiu foi o próprio Deus. Não foi o funcionário R.R. Soares que colocou essa lei. Foi Deus, o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Por que tem que ficar de pé? Por que tem que bater palma? Porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e toda glória. Por que de pé? Respeito. Respeito e submissão a Deus. Por que fechar os olhos em reverência a Ele? Fechar os olhos é como se você estivesse dobrando diante do Senhor. Você fecha os olhos e medita, só pensa nele, traz Ele à tua presença. É isso, meu irmão. Bater palma porque Ele é digno. A Bíblia diz: tudo que tem som, louve ao Senhor. E quem não tem braço, bate os pés. Quem não tem pé, sei lá, dá um jeito, grita. Quem não fala, se expressa no coração.
Mas tudo tem que louvar o Senhor. Amém? Cada passarinho que canta, ele está louvando a Deus, a nobreza do Senhor. Por isso que eles cantam. Cada sonido de um animal é um louvor a Deus, porque foi Deus que os fez. Cada palavra nossa tem que ser um louvor ao Senhor. Amém, igreja? Abre os olhos, meu irmão. Abre os olhos. Tanto você quanto eu temos que andar com os olhos bem abertos, vigiando e nos policiando. E lembrando sempre, o pecado, ele está bem perto de nós. Bem perto mesmo. Ele é como uma serpente, uma cobra. Está ali no meio do mato, você não vê ela. E você nem mexe com ela. Mas você pisou perto. Morte. E se você não for cuidado rápido, você pode morrer. Se você não morrer, você pode perder uma perna. Se ela mordeu na perna, você pode perder ela. Um membro do seu corpo você pode perder. Por quê? Teve socorro, mas não foi tão rápido. Passou um pouco do tempo. Algo do corpo você perdeu. Você quer entrar no céu inteiro ou mutilado? E ainda que seja mutilado, vai valer mais a pena do que ir para o inferno. Mas que nós possamos entrar inteiros. Coração inteiro para Deus. Coração firmado com Deus. Caminho firmado no Senhor. Amém? Esse compromisso de orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, vir à igreja assiduamente, não é bom para mim. É bom para você. É bom para si próprio. Não deixa o orgulho falar mais alto. O pastor fica falando aí, fica achando que a gente não tem compromisso, acha que eu não tenho responsabilidade na vida, eu tenho mais o que fazer. Esquece pastor, irmão. Esquece eu, esquece o Hiroshi. É o Espírito Santo que está te falando, que eu quero você aqui compromissado. E para que Deus quer isso? Para te salvar. Ele quer tudo isso para o teu bem. Ele quer tudo isso para a tua graça, para a tua vitória, para as tuas bênçãos. Tudo para ti, para você, tudo para você, não é nada para ele, é para você. Não vale a pena? É como diz a palavra, nós temos um Deus que nenhum outro povo tem, que trabalha para aqueles que esperam nele. Poxa, os deuses das nações ficam sentados com o barrigão, rindo da cara dos bobos, fica lá parado como uma estátua, fica pintado num quadro, fica esperando sacrifício humano, sacrifício de criança, sacrifício de gente, sacrifício de animal. E o nosso Deus em todo o tempo trabalha por nós. Ele trabalha pela nossa vida. Ele trabalha em nos ensinar, em nos ajudar, em nos orientar, em nos dirigir. Ele trabalha colocando anjos ao seu caminho, te livrar disso, te livrar daquilo, do acidente, da morte, da desgraça, da maldição. Ele trabalha. De repente ele trabalha até colocando outra pessoa no meio de duas para que não aconteça um mal. Não aconteça uma briga, uma morte, um pecado. O quê? Ele trabalha, ele faz cada coisa que você nem imagina. Ele trabalhou hoje, tirando da onde você estava e trazendo você aqui. Não, mas eu já ia vir sim, ele trouxe com uma comitiva te guardando, te protegendo. Ou você estava, vou, não vou. Ele trabalhou e colocou um anjo lá para trazer você. Dizer, eu te quero lá, porque essa palavra que eu tenho lá através da boca do meu servo é para você. Agora você come e aceita, se quiser. Se não quiser, é uma pena. Mas Deus não força nada. Amém, igreja? Graças a Deus. Você quer Deus? Você quer andar nesse caminho? Diga a pessoa do seu lado, eu quero esse Deus e eu vou andar nesse caminho em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Glórias a Ti. Você que está ligadinho conosco na internet, no seu coração. Você quer esse Deus? Você quer esse Deus? Então firme os seus passos com Jesus. Você está afastado do caminho do Senhor? Você pode ter certeza que Deus olha por você todos os dias. Agora, até quando você vai ficar afastado? Volta logo. Volta logo. Nós estamos de braços abertos para te receber. E se você, de repente, não faz parte da nossa igreja, de repente você está até em outro país aí, e você não faz parte, nem conhece a Igreja da Graça, você está me assistindo hoje, mas você tem uma igreja, você frequenta uma igreja, e essa igreja é de Deus, volta para lá. Vai para a igreja, você precisa ir para a igreja. Você gosta de ficar em casa, leia a Bíblia em casa somente, dizer que pela internet se alimentar, pode ser até pelos meus cultos. Você acha que só isso adianta? Não, não adianta não. Você precisa de uma igreja, você precisa congregar. Se você está no Japão, em alguma parte por aí que não tem Igreja da Graça, você quer congregar conosco, então se mude para onde a gente está.
Se mude, venha para perto de nós. Estaremos firmes aí para te ajudar e te abençoar em nome de Jesus. Você está perto? Aproveita. Vá em uma de nossas igrejas. Ouça a palavra, faça parte. Compromisso com Deus. Seja um membro da obra de Deus, do corpo de Cristo. E pode ter certeza que Deus vai te abençoar muito mais em nome de Jesus. Hoje, domingo, quarta, a gente está aqui de volta, às 8h50 da noite, dobrando os joelhos no chão e clamando pela nossa casa, pela nossa família. Dobrando os joelhos e clamando pela família na quarta-feira. Minha família no altar de Deus. Na sexta-feira, oração forte contra toda a miséria e amarrações financeiras. Sábado, oração forte de cura e libertação. Domingo, a reunião dos sábios filhos de Deus. Começa a reunião agora das 6 horas da tarde. E as demais igrejas nossas, está aí no vídeo, está aí nos layers. Leia, veja onde tem a igreja perto e busque, e a gente vai te ajudar. Tá certo? Deus te abençoe, um forte abraço. Tchau. Glória a Deus. Amém, igreja?